vez, meus irmãos, boa noite. Graças ao Senhor seja com todos. Deus continue guardando a sua vida. Todos são bem-vindos. No nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Talvez haja alguém que esteja nos visitando pela primeira vez, segunda, não sei. Seja sempre bem-vindo. Sinta-se amado por essa comunidade. Nós existimos porque Deus nos amou, diz a própria palavra dele. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Isaías, ou Evangelho de Isaías, mas é o livro de Isaías, capítulo 40. Crianças, vocês que gostam de desenhar, as crianças maiores, né, elas entendem. Imagine aí um rei chegando, o rei está chegando. E diz que quando o rei chegava, ou ele estava prestes a chegar, havia uma necessidade de preparar a estrada, limpar a estrada, tirar aquelas pedras, tapar os buracos, arrumar a estrada, tirar os defeitos, tirar os moirões, enfim, preparar a estrada para que o rei possa chegar. A chegada do rei era muito importante, era muito esperada, o rei está vindo. O texto de hoje vai nos fazer lembrar disso. Jorge falou pela manhã, citou esse evento, né, da chegada do rei. Nós vamos também pensar um pouco hoje à noite, pensando no consolo, na paz que esse rei vai trazer. Então, pensem nisso, preparem para a chegada do rei. Só que esse rei é o rei Jesus, ele vai chegar, é ele que vai trazer alegria para aquela comunidade toda. Isaías 40, verso 1 a 5, é um anúncio, né, um pré-anúncio daquilo que nós vamos ver mais adiante, mais lá na frente depois. Vou fazer também uma busca lá em Mateus, nós lemos agora cedo, agora um pouco antes, em Lucas, a gente percebeu, Lucas está fazendo essa citação aqui de Isaías. Isaías 40, a partir do verso 1, diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Verso 3: Vós, porque clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. E o verso 5: A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Oremos. Nosso Deus, bendito seja o teu nome. Nós te adoramos, meu Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor nos ensinou a adorá-lo e a bendizê-lo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o grande Rei, o Senhor é o grande Deus que se assenta no trono e governa, o Deus do céu e a terra. Bendito seja o teu nome, Pai, que os nossos corações estejam não somente prontos, mas sedentos de ti, para que, Senhor Deus, habitando no nosso coração, possa trabalhar, ó Deus, para que nós nos tornemos servos do Senhor, servos fiéis, servos sempre prontos, ó Deus, a ouvir o teu chamado e a te servir, ó Deus, em humildade, como um verdadeiro servo, ó Deus, precisa ser. Ajuda-nos, ó Deus, grande Rei da nossa vida e do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. A gente vem falando diversos textos, vimos, lendo diversos textos sobre Isaías. Isaías é o grande profeta que anuncia o Messias, né? Vários profetas anunciaram o Messias. Isaías é um desses que dizem que aparece mais de 300 vezes as citações de Isaías no Novo Testamento. Grande parte dessas citações se concentra no anúncio do Messias que virá. Para a gente pensar que Isaías falou e anunciou essas coisas, precisamos lembrar que ele está falando disso cerca de 730, 750 anos
antes de tudo isso acontecer. Os profetas, de maneira geral, Isaías, eles profetizavam algumas profecias próximas, bem próximas dos dias deles, alguns anos mais depois, e algumas muitos séculos depois. A gente vai ver profecia no Antigo Testamento com relação à volta de Cristo, porque a Bíblia está tratando da obra de redenção. A Bíblia está tratando, no todo, da nossa salvação por completo, ou seja, a salvação da nossa alma, quando nós nos rendemos a Deus, nossos pecados são perdoados, mas a salvação que nos leva na presença de Deus eternamente. Para isso, a centralidade das Escrituras é o próprio Cristo. E sem Ele nada disso é possível. Sem Ele isso não acontece, fica sem sentido. Mas quando nós olhamos para Jesus, Ele é o nosso Salvador. E Deus vai anunciar a redenção desde o começo. Aquela é a redenção que está anunciada antes das coisas serem colocadas nos seus lugares, como nós vemos hoje. Antes de haver céu, terra, mar, águas, haver essas coisas, antes de você existir, de eu existir, antes de existir qualquer pessoa, Deus já havia planejado a nossa salvação eterna, completa. E os profetas foram então anunciando essa salvação, porque isso importava para nós. Essa era a nossa maior necessidade para aqueles que creram, mas também é a maior necessidade daquele que ainda não creu. Sem Jesus Cristo, o homem, a mulher, o ser humano está perdido. Ele escreve lá por volta do ano 750, e ele vai anunciar essa necessidade de se confiar toda a vida somente em Deus. Isaías trabalha muito isso. Isaías está lutando no seu tempo como um profeta de Deus, não somente ele, mas nós estamos focados em Isaías hoje. E ele está anunciando no seu tempo a necessidade do povo olhar para Deus. Uma forma bem direta, o povo de Judá, mas também o povo de Israel. E as profecias de Isaías ultrapassam os limites de Israel e vai a povos vizinhos, como ele vai anunciar também com relação à Síria. A Síria, meus irmãos, foi um povo que não só subjugou o norte no ano 722, mas depois disso Judá já não foi a mesma Judá. Ela devia pagando tributos para a Síria. Isaías vai pegar o tempo todo, ele convive no período de 4 reinos ali em Judá. E ele anuncia o tempo todo o cuidado desses reis e da nação de Judá para que confiasse plenamente em Deus e não fizesse alianças com os povos vizinhos, com os reis vizinhos e seus deuses. Isaías vai dizer várias vezes que, olha, esse povo com que vocês estão fazendo aliança será o povo que vai subjugá-los depois. Se a gente lembrar a história do rei Ezequias, né? Ele é curado, acontecem milagres no reino dele. Mas no final ele vai mostrar que no momento que ele é tomado de um certo orgulho, ele começa a mostrar para os babilônios aquilo que ele tinha no seu reino, as suas riquezas, né? Aquelas taças de ouro, toda aquela riqueza, e aquilo não foi bom aos olhos de Deus. Esse povo os levará cativo um dia. E é assim, meus irmãos, que Isaías então está profetizando. Ele fala para eles não se associarem então com nações vizinhas, com seus deuses pagãos, para que eles não sejam depois presos desses próprios vizinhos. Isaías então ele vai anunciar de forma bem evidente o juízo de Deus, principalmente sobre a desobediência do povo de Deus. Essa relação de consequência, juízo, ação de Deus sobre um povo desobediente, ela sempre acontece, ela sempre existiu, e ela se estende até os nossos dias. O fato de nós vivermos sob a graça de Deus, imerecida graça, não nos isenta dos juízos de Deus, tanto sobre a nação de forma geral, como também sobre indivíduos, sobre nós de maneira particular. A partir de Isaías 40, nós comentamos isso em outros momentos, nós percebemos então o profeta Isaías ele tratando da futura restauração. Ele já está falando da restauração que vai acontecer
de um cativeiro que não aconteceu ainda, mas ele está anunciando. Vocês serão levados cativos. Jeremias vai ser bem enfático nisso tudo, mas para Isaías ele está falando algo que vai acontecer 130 anos, mais ou menos, depois do seu anúncio. Ele está falando que Deus... E aí a gente percebe o quanto Deus é misericordioso. O Deus que anuncia antes da criação a redenção. O Deus que anuncia antes do cativeiro a libertação. A libertação. Esse é o Deus, meus irmãos, que nós podemos de fato confiar. As palavras de Isaías, do profeta Isaías, ele começa falando de um consolo, é o anúncio de um consolo que somente Deus poderia trazer, então, ou proporcionar para o seu povo, o povo ali de Judá, que está precisando de alívio. Ele está falando como se fosse até no tempo dele, mas ele está dizendo coisas que vão acontecer. E esse povo vai precisar de alívio, porque ele vai estar afligido, cheio de dores e sofrimentos sobre aquele cativeiro babilônico. Israel e Judá estavam cheios deles mesmos. Nós temos um Deus que nos prometeu um reino eterno. O reino vai durar para sempre. E Deus já estava colocando fim a este reino e a este pensamento errado, equivocado dos planos de Deus. Essas pessoas foram para o cativeiro por causa de seus pecados e das suas desobediências. A compaixão de Deus em relação a Judá, meus irmãos, ela é parecida com alguém que está aflito ante a morte de um membro da família. É interessante pensar assim, porque mostra o quanto de fato Deus tinha compaixão e tem compaixão dos seus. Quando nós nos vemos numa condição dessa, quando alguém falece, nós sentimos muito, isso mexe, nos entristece, mexe com toda a nossa estrutura. É mais ou menos assim, não que Deus tenha os sentimentos como nós temos, mas a ideia é essa, dessa compaixão de Deus por um povo que vai para o cativeiro, que para Deus já tinha acontecido. Esse texto, como no começo, aí, os versos 1 e 2, ele apresenta Deus mostrando compaixão, mostrando bondade em libertar o povo judeu, o reino de Judá, de um cativeiro merecido por eles. Não foi imerecido, um cativeiro merecido. Eles desobedeceram a Deus. Então, se você começa a pegar antes do capítulo 40 até o 39, você vai ver diversos anúncios do Messias, vários. Capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, diversos capítulos vão anunciar o Messias. Mas ele está falando bastante sobre a questão do cuidado. Tomem cuidado, olha, o cativeiro está vindo. Mas eles não se preocuparam com isso. Poucos foram os reinos que você vai encontrar ali dizendo assim: e fizeram e fez o que era certo, correto aos olhos do Senhor. São poucos que fizeram assim. Então eles eram merecedores. Os versos 3 e 4 apresentam um aviso de que o caminho do Senhor e Rei, né, esse que liberta, este povo que vai libertar, deve ser preparado. Eu estou fazendo um resumo aqui desse capítulo, esse tempo aqui dizer esse que nós lemos, que eu quero mudar lá para frente para encerrar o texto do Novo Testamento. Então está falando que deve ser preparado esse caminho. Ele virá em socorro do seu povo que está cativo, que está adoecido, entristecido, precisando de ajuda. Alguns judeus, eles imaginam essa passagem como que se Deus se movesse do Monte Sinai, porque aquela ideia de que Deus mora no Monte Sinai, é lá que Deus falava a Moisés, né? É lá que Deus aparecia e transmitia por diversas vezes, lá que deu a lei, né, ao povo através de Moisés. Eles achavam que Deus, essa ideia desse rei que está chegando, é como Deus tivesse vindo do Monte Sinai, a sua morada, em direção ao deserto, para socorrer seus filhos cativos ali na Babilônia. Tinham muito essa ideia. Então precisavam anunciar isso e preparar os caminhos para que o rei pudesse passar em uma boa estrada.
Prepare o caminho do Senhor, para que o rei possa chegar a libertar o seu povo. O rei está vindo. Ele diz mais no verso 5, ele termina dizendo que Deus manifestará nessa obra de restauração de Judá, trazendo-os de volta do cativeiro. É óbvio que Deus vai usar os seus meios, vai usar pessoas nesse processo todo. Mas ele termina dizendo então que nessa obra, Deus vai manifestar essa obra restauradora do povo, a sua própria glória e o seu poder. Sempre vai ser assim. Sempre a manifestação de Deus visa a sua glória, e nós olhemos para Deus e o glorifiquemos pelo seu poder. Então vamos pensar, nós estamos pensando em nós, aquilo que Cristo fez por nós. Nós vamos pensar um pouco no que Cristo fez por nós. Nós não fizemos nada, e nem podíamos fazer nada, mas houve um grande milagre, e esse milagre manifestou o poder de Deus em nós, para a glória dele mesmo. Então esse é um ato só possível por ele, só possível pelo próprio Deus. Por isso a ideia, a imagem do rei está vindo como sendo Deus de fato. É ele que está operando todas essas coisas. Vocês imaginem Deus movendo o coração de profetas, o coração de pessoas no meio do povo, e movendo o coração de grandes líderes mundiais daqueles dias, como Ciro, por exemplo. Ciro, ele vai assinar um decreto. E é interessante quando Ciro assina esse decreto, né, ele ficou como um decreto irrevogável. Tentaram mudar essas coisas, tentaram lembrar que o povo de Israel era um povo mau, olha, esse povo era se fortalecer de novo, não é mudado. E quando eles olharam lá na Pérsia, olharam os arquivos lá na Babilônia e viram que, olha, é verdade, foi assinado um decreto e que se cumpra. Mas por que, meus irmãos? Isso é mão de Deus, é Deus quem está fazendo e operando todas essas coisas. Por isso que ele move o coração, ele move grandes reinos no mundo. Não pensemos nós que Deus não é capaz de mover o coração do presidente da China, o coração do presidente de qualquer país. Deus é capaz sim de mover, porque Deus, ele é soberano. Diz o texto ainda no final aí que todos presenciaram, porque seria algo perceptível o que iria acontecer. Ninguém sairia do cativeiro e voltaria para casa libertos, quem quisesse, depois de 70 anos, se não fosse a mão de Deus e não fosse algo perceptível pelos demais. Aquele povo voltando, alguns momentos, grande quantidade, milhares de pessoas caminhando, voltando 1000 quilômetros para Jerusalém. Isso se torna algo perceptível por todos, algo público. E mais importante, meus irmãos, isso aí é uma promessa de Deus. Bem lá no capítulo 1 ele vai falar disso aí. Essa promessa que Deus vai cumprir no seu povo. Isso é maravilhoso. Então, tudo isso aqui que Isaías está falando para um tempo próximo, 130 anos mais ou menos depois, não fiz as contas exatas, mas é próximo disso. É um fato histórico, ele aconteceu, o povo saiu, foi liberto por Deus lá no cativeiro babilônico. Mas o que está de fato por detrás dessa promessa de redenção e paz para o povo judeu? O que está por detrás da promessa de Isaías, de Deus através de Isaías? Então somente a libertação do cativeiro babilônico? Claro que não. Isaías está profetizando Deus indo ao encontro do seu povo, mas a libertação dos cativos na Babilônia não é um cumprimento final da profecia de Isaías. Ali é o começo, é algo que vai acontecer como uma escala menor e vai passar por ali. A gente pensar bem, quando o povo volta do cativeiro, eles continuam cativos de certa forma. Israel nunca experimentou uma liberdade desde o cativeiro babilônico. Ele nunca. Ele foi cativo. Pouco tempo que ele teve uma liberdade, um período terrível, muito pouco tempo, a duras penas. Isso não foi suficiente. Eles continuaram cativos dos gregos, dos romanos. Israel só teve liberdade como nação de fato
reconhecida mundialmente, não foi em 1948, por um agente de Deus dentro dos planos dele. É Deus indo em conta do seu povo para salvá-lo. Então, se nós pensarmos nessa estrutura profética aí de Isaías, ela aponta para Deus como redentor do seu povo, mas sempre destacando a figura de alguém que Deus está separando para uma redenção maior. Isaías usa muitas figuras, sempre apontando para alguém. Existe alguém que Deus está mostrando que esse alguém vai se manifestar para a grande redenção, para o grande resgate dos filhos de Deus. Expressões como filho, por exemplo, você vai encontrar no capítulo 7 ao 9, e se repetindo. A ideia de ramo messiânico, Isaías usa muitas expressões. Isso é alguém. É como que Deus vai se manifestar, então, de alguma forma neste mundo. Ou também a ideia de pastor. No capítulo 40 mesmo, a gente vai encontrar essa ideia de pastor, de um pastor que pastoreia presencialmente o povo. Se você pega, nós pegamos semana passada Isaías 52, 53, o servo sofredor. É a figura de alguém que Deus está falando através do profeta que em algum momento isso aí vai acontecer, eles não sabiam como isso se daria, mas está apontando para algo maior através de Deus que se manifesta no meio do seu povo. Está tudo isso apontando para essa promessa messiânica de Deus no meio daqueles que Ele ama, para libertá-los, para resgatá-los da sua opressão e do seu cativeiro. Ou seja, Deus estará presente nessa redenção, e dentro desse contexto do profeta, e até dos outros profetas, isso vai se cumprir com Deus se fazendo homem e habitando no meio de nós. Eis que a Virgem dará a luz. Então são expressões que Isaías usa, e outras expressões. O seu nome será sempre se referindo a alguém. Então, é o que o Evangelho, ou os Evangelhos, melhor dizendo, eles dizem sobre essa profecia de Isaías. A gente leu Lucas está repetindo, citando João como aquele que prepara o caminho do Senhor, o grande rei, que está para chegar. Isaías então deseja que o povo judeu não se esqueça que Deus prometeu uma redenção que alcançaria povos, alcançaria nações, pessoas cativas pelo pecado, pessoas que necessitariam de socorro nas suas almas. Não é um socorro por uma libertação nacional. Eu não sei se um dia nós vamos passar por alguma coisa assim, desejo que não. Mas não é esse socorro que possivelmente nós vamos receber, ou alguma nação vai receber. O grande socorro de Deus que o homem precisa olhar, e eles precisariam olhar naqueles dias, as profecias de Isaías, precisariam olhar para quando João aparece, para quando chega o Messias, comparar, está feito. Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas não serão livramentos que muitas vezes nós estaremos diante de Deus para nos livrar da mão do inimigo. Esse não é o grande livramento de Deus. Me parece, meus irmãos, que o grande livramento de Deus agora para nós é a nossa redenção final, é a nossa consumação, é a consumação. Vai ser o nosso pedido de socorro para Deus. Que o Senhor nos ajude com Ele para todo sempre. Nós olharmos para as promessas eternas como a grande promessa de descanso de Deus, que nos tira de um mundo cansado, corrupto, envolvido e dominado pelo pecado, que Deus há de tirar este povo também desse cativeiro com mão poderosa. Sempre Deus indo ao encontro do seu povo, o rei caminhando para encontrar o seu povo e resgatá-lo das suas tormentas e dos seus sofrimentos. Nossas almas foram resgatadas? Sim, foram resgatadas do pecado e da condenação, mas do sofrimento, muitas vezes infligido pela própria carne, pelas ações maldosas, maléficas, quase que insuportáveis do próprio homem. Isso nós estamos sujeitos neste mundo, revestido de pecado.
Isaías, mais do que a realidade da libertação daquele cativeiro babilônico, ele está apontando para a libertação do exílio espiritual da alma do homem operada por Deus em Cristo. É isso que ele está falando. Ele está mostrando se haverá sim um resgate. Eu vou tirar o meu povo, o povo que eu escolhi lá em Abraão, mas tem algo muito maior. Eu tenho um povo, eu tenho uma nação. Eu tenho uma nação que será chamada de povo de Deus, mas recolhida em todo o mundo, que Paulo trabalha muito bem ali em Efésios. Todos se tornam um único povo de Deus, resgatado pelo sangue de Cristo, um único Espírito, um único Senhor resgatador, um único Cristo que morre na cruz pelos nossos pecados. Isaías está falando de coisas maiores, de sofrimento maior que um cativeiro babilônico, não diminuindo o que aconteceu com eles. E aí, meus irmãos, eu vou pedir que vocês abrem Mateus, porque será breve também a nossa meditação, uma vez que já está bem claro aqui em Isaías. Eu já deixei também bem claro o que Isaías está falando, mas abram em Mateus capítulo 3, por favor. Mateus 3, 1 a 6, ele vai falar dessas coisas. Parte do que Isaías está falando aqui, ele vai falar. Ele diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este não tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista, ele é a promessa que prepara o caminho, a estrada para a chegada do Rei Jesus. Esse anúncio, né, que Isaías fala lá atrás, que agora cai sobre João essa responsabilidade. João, ele entende o agir de Deus através da vida dele. Ele vai falar para Jesus num certo momento que Jesus crescesse, porque o povo já estava idolatrando João, ou desejando idolatrá-lo. Ele vai dizer: olha, aquele lá que deve crescer, nessa que ele cresça e que eu diminua. E ele vai dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai confessar isso. Alguém que entendeu com clareza a mensagem de Deus para a sua vida, sendo ele o mensageiro de Deus para a vida, a chegada do Messias. É um preparo simbólico, porque o sentido aqui é que os corações dos ouvintes dessas terras, né, fossem lugar fértil para a mensagem do Evangelho do Reino, para que houvesse arrependimento dos corações. Não há possibilidade de alguém falar que vive com Jesus e tem Jesus, se realmente não é servo de Jesus, não tem no coração, não obedece, não serve, as coisas não batem. Precisa haver arrependimento. João estava falando do arrependimento, desse preparo, quando ele está limpando o caminho, ele está falando: arrependei-vos, deixai os vossos pecados, porque virá aquele que salvará. Somente Ele pode salvar. A providência de Deus está no meio de nós. Deus se lembrou de nós. Deus não se esqueceu do seu povo. Então o arrependimento era a maior necessidade dos súditos do rei. Precisava se arrepender, se humilhar diante do seu próprio pecado. O homem encontra manchado por causa da sua ofensa a Deus. Todos os homens, desde a queda no Éden, tornando-nos sujos e afastados do Deus limpo e santo. A gente está falando hoje na classe de membresia sobre santidade, e a gente assim, não temos como falar de santidade se a gente não lembrar a pureza de Deus e a nossa imundície, ao ponto de que lá em Êxodo, Deus vai dizer que no pé do Monte Sinai ninguém passasse
um pé, um palmo, 1 centímetro, além daquilo que foi demarcado. Porque eles precisavam lembrar, quem estava ali era Deus puro e santo, e eles eram pecadores, impuros. Claro que nós vamos vendo que Deus então nos purifica por Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Somos purificados por causa de Cristo em nós. Somente o nosso reconhecimento de pecador, de merecedores do perdão do Rei que está vindo. E os perdoados então passam a fazer parte desse reino do Rei que está chegando. João Batista, no verso 3, é então claramente essa voz que Isaías profetizou, e que Mateus ele vai replicar aqui nesse verso 3, que nós vimos também em Lucas. Os evangelhos lembram bem isso. É dito lá em Malaquias capítulo 3, foi citado hoje pela manhã. Mateus 11 foi pregado de manhã. Lá no verso 10, o próprio Senhor Jesus fala de João Batista como esse homem separado por Deus para preparar o caminho do Rei que chegou. João Batista então está anunciando que existe um perdão disponível para os que estão cativos, para aqueles que estão sofrendo devido ao pecado nas suas próprias vidas. Meus irmãos, essa é a nossa maior necessidade. Muitas vezes as pessoas não entregam suas vidas nas mãos de Deus e prorrogam de alguma forma, seguram isso, porque ainda existe muito orgulho, algum tipo de soberba, alguma resistência ao agir de Deus. Mas a graça de Deus é irresistível. Ela alcança o nosso coração e muda a nossa vida. Em algum momento isso vai acontecer. Pessoas que ainda estão desesperançadas, sem paz em seus corações. Esse é o Rei da Paz. Está chegando o Rei da Paz. Então, por mais que houvesse guerra naquela comunidade, naquela nação, o povo estava sem paz, os corações estavam perdidos e sem esperança. E a pior coisa na vida de uma pessoa é ela não ter esperança eterna. É ela imaginar que a sua vida acaba após a morte e não há mais esperança nenhuma, sendo que a Bíblia nos dá toda a esperança possível. Aqueles que sabem que são merecedores da condenação, mas desejam o perdão do Rei. A ideia é de um rei que ele edita um comunicado, um pregão, e é colocado lá na praça pública com os nomes daqueles que ele está tirando as suas condenações. O edito do rei, selado, assinado pelo rei. A ideia é essa, o agir desse rei, a libertação desse rei. É aquelas pessoas que já estão próximas da morte, da condenação da morte. O edito do rei as liberta. E é colocado publicamente para que as pessoas vejam, e há uma grande alegria, e há um mover de paz naqueles corações, naquelas vidas. Assim, João Batista está dizendo que é necessário mais do que simplesmente mostrar tristeza por causa do pecado. Eu me entristeço muito por causa do pecado e você também, mas isso não é suficiente. É preciso retorno para uma vida de obediência a Deus. Para aquele povo que saiu lá do cativeiro, eles voltaram, mas tiveram muita resistência em servir e andar com Deus ainda. Mas Deus tinha um plano muito maior. Quando Deus traz daquele pequeno povo que volta, Deus vai tirar dali o nosso Salvador. O plano de Deus é maior do que nós pensamos. Eu falei um pouco disso semana passada. O plano de Deus é muito maior do que nós planejamos. Nós planejamos pouco. Deus planeja muito e certo. João Batista está dizendo
que a oportunidade de reconciliação com Deus e ter verdadeira paz no seu coração está ali presente. Chegou com a chegada do grande Rei, que oferecerá aos verdadeiros arrependidos indultos às suas almas. Eu não sei como você se sentiu no dia que você foi liberto do pecado, você entendeu isso. Eu me alegrei muito, meus irmãos. Eu falar aqui, eu não vou conseguir fazer com que vocês entendam. Valéria cumpriu parte da minha vida, mas eu me alegrei muito. Era um misto de choro com sorriso quando voltei para minha casa, onde eu sabia que eu ia lidar com divergências enormes, e lidei. Mas o que é maravilhoso nisso tudo é que esse operar de Deus é no nosso coração. Essa é a grande maravilha, porque por fora de mim estava terrível, por fora de mim eu não podia, mas dentro de mim Deus já havia feito um grande milagre. Eu já tinha visto a redenção, né? O indulto assinado por Deus em Cristo, o Espírito Santo habitando no meu coração. Eu sei que você tem experiência semelhante, talvez do seu jeito, mas ela é importante. É uma alegria que eu não sabia como dizer. Eu já falei aqui na igreja, eu não quero ficar falando de mim, nem tenho esse costume. Mas para os irmãos entenderem, num dos domingos, depois de eu me converter, Deus me converter, eu sempre, minha família, contando com a minha mãe, meu pai já não morava mais com a gente, mas minha mãe, alguns dos meus irmãos, algumas das outras minhas irmãs, então, enfim, todos que eram mais velhos que eu, estavam naquele dia naquela sala. Eles queriam saber como você pode deixar a nossa fé, a nossa tradição. E eu não sabia muito como falar, mas eu tinha certeza, meus irmãos, eu não sabia nem como responder. Mas eu lembro que eu falei, falei, vocês não compreendem o que aconteceu comigo. Não tem como eu explicar, vocês não vão compreender o que aconteceu comigo. Deus trabalhou no meu coração, Deus me salvou, mas eu não sabia ir mais além do que isso. Então é assim mesmo, talvez por fora tudo pareça impossível, mas Deus muda por dentro, é de dentro para fora que Deus transforma as nossas vidas. Então essa é a grande oportunidade do indulto. Toda a Escritura então ela apresenta Deus conduzindo esse seu plano de restauração. Eu estou partindo para o final, meus irmãos. Toda a Bíblia ela apresenta isso aqui. Ela está falando do Deus que está indo ao encontro do seu povo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela trata Deus salvando o seu povo através do Messias Redentor que é Cristo. Deus está falando que existe um povo que Ele ama, que Ele chamou desde o princípio e que por graça dele nós fazemos parte desse povo. Então Deus está tratando disso. Toda ela aponta para Deus operando isso, Deus Santo. Portanto, é por isso que a Bíblia destaca a sua centralidade em Cristo, o Messias de Deus. Os profetas vão estar falando o tempo todo. Gênesis 3,15, depois em Moisés, e depois por aí afora, todos os acontecimentos, os fatos, eles estão apontando para o Messias. A gente vai perceber Deus trabalhando o futuro, a nossa redenção, a nossa salvação. A reconciliação com Deus, então, só é possível através dele mesmo, quando ele toma a iniciativa e ele vem, ele caminha no deserto da nossa alma, da nossa sequidão, e ele trabalha o nosso coração, que está sedento, sem vida, e ele dá vida ao nosso coração. Foi ele que veio ao mundo para resgatar todos nós nesse deserto sem vida que nos encontramos. É o Deus conosco, o Emmanuel, é outra expressão que usa para Jesus Cristo. Mas precisa crer. É uma obra que Deus faz, mas nós manifestamos a nossa fé, a nossa crença nesse Deus que salva e que redime. Nós dizemos sim, nós confessamos, sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Rei que veio me resgatar. Eu creio que o Senhor é aquele que pagou as minhas dívidas e a cravou lá na cruz. Não há dívida mais. Portanto,
há uma imensa alegria e uma paz imensurável também no coração daquele que é alcançado pela bondade do Rei. Precisa crer, precisa arrepender e confessar o pecado, como diz no verso 6 de Mateus. É isso que João fala: arrependei-vos, confesse. Somente assim então poderá ser revestido com as brancas vestes do Cordeiro, do Rei. E aí então participar da também grande festa dos remidos de Deus eternamente. Só assim é possível. Ele já morreu na cruz por nós. Isaías olhava algo que ia acontecer. Nós olhamos para algo que já aconteceu. Somos bem-aventurados. Que Deus, meus irmãos, Ele nos anime a cada dia. Que a presença do Espírito Santo ali, Efésios 1,13, a presença do Espírito Santo, o selo de Deus em nós, alegre o nosso coração, renove as nossas forças, amplie a nossa visão no reino dele, para a glória dele como servos dele. Mas possivelmente você está aqui nessa noite e ainda não entendeu isso claramente, ou talvez tenha deixado isso para mais depois. Se Deus está te chamando, curve-se diante dele humildemente. Ele é o Rei, é o Senhor do céu e da terra, e só Ele pode dar salvação à nossa alma. Não espere, não procrastine, não prorrogue, mas creia em Jesus Cristo. Ele pode salvar você. É Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados, o justo por nós injustos. Deus nos abençoe, meus irmãos, e dê grande paz, porque é para isso que Ele veio ao nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, toda honra e toda glória pertence a Ti. Nós não somos merecedores, meu Deus, mas, ó Pai, aprove ao Senhor nos chamar, ó Deus, para sermos parte do reino do Senhor, aquele reino que subsistirá para sempre. Obrigado, ó Deus, por tão grande eleição, escolha. Obrigado por tanta bondade e misericórdia, ó Deus, compaixão, ao ponto, Deus, de nós estarmos, Pai, nessa lama do pecado, mortos, sem vidas, ó Deus, o Senhor nos vivificar em Cristo Jesus, ó Deus, e nos dar a garantia, o penhor do Espírito, para que nós, ó Deus, tenhamos vida e alegria e paz no nosso coração, no mundo sem alegria e sem paz, ó Deus, sem vida. Ó Deus, prepara-nos, Pai, para o dia da grande volta do Senhor. O dia que o Senhor virá, Pai, nos reunirá para sempre com o Senhor, e habitaremos contigo para sempre, meu Pai. Prepara o nosso coração, Pai, para que as nossas mensagens, nossas palavras, nossos cânticos, nossas orações contenham, meu Deus, essa grande promessa, essa verdade do Senhor, que por certo, Deus, ela vai acontecer no tempo do Senhor. Então, meu Deus, bendito seja o Teu nome, louvado seja o Senhor. Ao Senhor toda a glória. Só o Senhor, ó Deus, é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Santificado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Deus que contempla o nosso pecado, mas não apenas contempla, mas perdoa, Deus, mediante arrependimento e confissão. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por habitar em nós pelo poder do Teu Santo Espírito. E em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente e lhes dê uma semana de paz. Vamos cantar e após o cântico estamos encerrados.